Boa noite, Dr. Jairo e todos os demais vereadores. Voltei aqui para falar sobre a barragem de novo e a gente descobriu muito mais coisas que são muito mais complexas e complicadas para essa barragem. Eu até vou mudar um pouco o meu discurso, porque eu tinha desenhado um discurso e quando eu cheguei aqui acabei recebendo uma informação que essa informação, assim, por um lado eu fiquei triste e por outro eu fiquei mais motivado ainda para lutar. Porque, primeiro eu já quero começar falando sobre isso, que é a questão do embargo. Como foi muito bem explicado, ele tinha validade. O embargo, a partir do momento que o prefeito decreta o embargo, quem tinha que entrar na justiça para derrubar esse embargo era o DAE. Não era o prefeito entrar na justiça para fazer valer o embargo. Não existe isso. Ele tem autoexecutoriedade, como o Dr. Rafael explicou para a gente a respeito do embargo. O que a prefeitura devia ter feito? O que o executivo devia ter feito? Devia ter lacrado essa obra. Essa obra, agora a gente passou do tempo de lacrar a obra. Agora não tem mais condição, porque hoje foi derrubado essa questão do embargo. Quer dizer, o embargo já não é mais válido. Agora o embargo não tem validade. Não pode mais lacrar a obra. Era uma das coisas que eu ia comentar hoje, era sobre a lacração da obra. Eu ia pedir apoio dessa casa para que a gente conseguisse lacrar essa obra. Infelizmente, agora a gente já não vai poder mais fazer isso, por causa dessa situação. Outra coisa que eu queria destacar, que é uma coisa que até agora ninguém comentou oficialmente aqui nessa casa, que são dois problemas que essa barragem tem. Ela está numa área de cisalhamento. O que significa isso, essa área de cisalhamento? É uma área de encontro de placa tectônica. E essa área de encontro de placa tectônica, o próprio peso da barragem, que é de 38 milhões de quilos, ele pode ocasionar o rompimento dessa barragem já no primeiro enchimento. E, além disso, os primeiros 5 anos são críticos. Isso está no estudo, no ETM de Campinas, que é o Exame Técnico Municipal, que, inclusive, Pedreira abriu mão desse Exame Técnico Municipal, porque não tinha corpo técnico. Um absurdo isso. Uma barragem desse tamanho, na cabeça da gente, se alegar que você não tem corpo técnico para você avaliar isso, a prefeitura deveria ter contratado alguém para fazer esse exame técnico. Isso aconteceu lá em 2015. A licença da CETESB saiu depois do prazo. Quando a prefeitura abriu mão disso, primeiro que não tem nenhum processo dentro da prefeitura. Vocês fizeram um requerimento aqui, os vereadores, assinado por todos, solicitando o processo a respeito dessa certidão. E veio a resposta, o Dr. Jairo até comentou comigo sábado, né, Dr. Jairo? Que essa resposta veio que não tem nenhum processo referente a isso. Então, ou seja, assinou uma certidão lá, que inclusive é igual a de amparo. Engraçado é isso, né? Quem que escreveu essa certidão, será? Essa certidão é igualzinha a de amparo? Como que pode uma coisa dessa? Não tem nenhum processo dentro da prefeitura sobre essa certidão. A certidão foi assinada em março de 2015. A licença da CETESB, a licença prévia, saiu só em agosto de 2016. E essa certidão falava que ela tinha 1 ano de validade, ou seja, saiu fora do prazo da validade. Gostaria de lembrar tudo que fizeram aqui. A indicação do embargo. Todas as leis foram aprovadas por unanimidade no primeiro e no segundo turno. O prefeito vetou as leis. Depois desse veto das leis, no prazo mínimo possível, eles votaram a derrubada do veto. Fizeram um requerimento solicitando a explicação do desrespeito do embargo. A Câmara também entrou dentro da ação pedindo para ser amicus curiae, que é ela poder falar sobre alguma coisa dentro da ação, mesmo ela não sendo parte integrante dessa ação. Fora isso, esse requerimento. Oficialmente, dentro do papel, a Câmara tem contribuído com essa questão da barragem. Mas a gente precisa de mais. Gostaria de pedir que vocês peçam para os seus eleitores, porque não tem como você falar que uma barragem não começou a construção ainda. Está derrubando mata lá. Quantas obras no Brasil foram paradas? 1.577 só no estado de São Paulo. Obras depois de prontas, sem utilidade. Quantas tem no Brasil que acontece isso? Não dá para a gente tomar como fato dado uma barragem que nem começou a construção. Estão derrubando mata. Não dá para a gente tomar como fato consumado. Então, eu gostaria de pedir para vocês que vocês pedissem aos seus eleitores
que também contribuísse com isso. E a gente precisa do apoio também nas ruas, porque a gente está aí lutando, a gente está dispondo do nosso tempo, mas a gente precisa do apoio de vocês. Gostaria de falar sobre o uso e ocupação do solo. Em 2008 foi aprovado o plano diretor da cidade. Nesse plano diretor, no artigo 98, ele falava a seguinte situação: em complementação a esta lei, deverão ser revistas em caráter emergencial ou elaboradas em caso de inexistência as seguintes legislações urbanísticas. Primeira, delimitação do perímetro urbano. Segunda, lei de parcelamento. Terceira, lei de uso e ocupação do solo. E quarto, Código de Obras e Edificações. Só lembrando aí que o nosso Código de Obras é de 85. Tudo isso deveria ser discutido já. Tem que partir do Executivo isso para ser discutido. Mas eu peço também apoio de vocês, que a gente cobre do Executivo essa situação para a gente poder discutir essas leis. Queria trazer algumas características sobre a lei de uso e ocupação do solo, que é uma lei que a gente não tem. Eu conversei com o Dr. Rafael hoje um tempão, e ele explicou que essa lei poderia ser positiva e poderia ser negativa. Mas acredito que se a gente colocar regras para a nossa cidade, isso pode ser bem positivo. Eu trouxe algumas importâncias sobre essa lei. Primeira, ordenação e controle do uso do solo urbano de forma a evitar proximidade de uso incompatíveis ou inconvenientes, que é o caso da barragem. Está aí, a 2,5 km da cidade. Totalmente inconveniente para a cidade. Segundo, a definição de condicionantes para a implantação de empreendimentos de médio e grande impacto. Esse empreendimento é um empreendimento de grande impacto. A cidade inteira vai ser afetada. Terceiro, eu marquei uma outra situação: a valorização, a preservação e a fruição das áreas de interesse cultural e ambiental, que também está destruindo uma área cheia de nascente lá. Eu gostaria de destacar bastante essas situações sobre a lei de uso e ocupação do solo. Uma outra coisa que eu trouxe é a fala do Vicente Andreu, extremamente simbólica, porque é uma pessoa que foi um ex-presidente da Agência Nacional das Águas. Ele mostrou tecnicamente o que a gente não sabia. Ele mostrou isso no seminário em Campinas e no seminário que a gente fez aqui em Pedreira também, que essa barragem praticamente não serve para nada. Que essa barragem, como ele mesmo destacou, essa barragem ela é política, ela não é para beneficiar nada. Primeiro ponto, a barragem não trará água em períodos de secas. Um ano sem chuva, o reservatório seca, ficará sem água durante 8% do tempo. Qual que vai ser o 8% do tempo que vai ficar sem água? No período de seca. Essa barragem corresponde apenas a 2,6% do Cantareira. Ou seja, o pessoal fala que é a salvação do Cantareira, essa barragem. Longe de ser a salvação do Cantareira. E tem uma questão aqui que ele destacou no seminário de Campinas, que ele falou assim, que seriam 5,5 milhões de pessoas beneficiadas. Ele falou que isso é uma falsificação estatística, porque a região conta com 5,9 milhões de pessoas e essas pessoas já são atendidas. Então, você está falando que você vai propiciar água para 5,5 milhões, mas tem 5,9 e elas já são atendidas. Outra coisa, começar a construção da barragem sem definir se teremos utilidade. Agora que veio o projeto do adutor para justificar a obra. Lá o Cantareira, quando foi feito em 73, o projeto do adutor veio junto. Não existe você falar que você vai fazer um paredão aí cheio de água e não vai ter como locomover essa água. O risco de Campinas ficar sem atendimento de água é de 5,1%. O aceitável é 5% de risco. Ou seja, não vai mudar em nada, porque vai diminuir o risco só para 3,3%. No fim, a nova outorga do Cantareira, ela garante, no ponto de captação lá em Campinas, 10 metros cúbicos 100% do tempo. Ou seja, a própria outorga do Cantareira nova, a mudança das regras, já garante isso e eles não vão precisar de nada mais. O balanço de 2018 referente a 2017, Sabesp, fala que 33 metros cúbicos por segundo para 8,9 milhões de pessoas era o que eles forneciam antes. Agora eles estão fornecendo 33 metros cúbicos para 7,8 milhões de pessoas. Ou seja, esses 33 metros cúbicos por segundo, eles atendiam 1,1 milhão a mais de pessoas, que é a própria cidade de Campinas. A própria mudança da regra
de todas essas regras, dentro do Cantareira, já forneceria água para toda essa população. Basicamente, qual é a conclusão que o Vicente Andreu chega a partir de todos esses dados técnicos que ele levantou de todas as coisas que o próprio DAE postou no site deles sobre a barragem? Ou seja, essa barragem não serve para nada. Está construindo uma bomba relógio na nossa cabeça, um negócio que não serve para nada. A gente precisa se mexer, gente. Todo mundo precisa se mexer. Não dá para meia dúzia se mexer, não dá, a gente precisa de todo mundo, a gente precisa de apoio. Vamos falar que a gente está fazendo palanque em cima da questão da barragem. Não importa. Que faça palanque, que ganhe voto em cima da barragem, não importa. Que faça, entendeu? Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Não dá para as coisas continuarem do jeito que estão. Isso aí é um terror para a nossa cidade. Quero contar com o apoio de vocês, então a gente precisa de uma contribuição ainda maior e a gente conta com esse apoio de vocês. Eu agradeço e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos.